O momento não tem sido bom para o mercado de ações. No exterior, os índices oscilam muito. Aqui no Brasil, o Ibovespa tem queda acentuada em 2011. O que ocorre? Desde a crise de 2008, o mercado de ações no mundo passa por uma fase de menor atratividade para os investidores. A economia dos Estados Unidos ainda não se recuperou. Na Europa, os países enfrentam dívidas fiscais que colocam em risco a soberania destas nações. Ao mesmo tempo, os índices nas bolsas oscilam de acordo com as notícias sobre essas economias. O foco dos investidores passou a ser os emergentes, a exemplo da China, Índia e o Brasil. Estes países, menos afetados pela crise, são grandes consumidores globais de matéria-prima. Quando algum indicador sinaliza uma redução dessas compras, os investidores ficam receosos e reduzem os investimentos em ações. Os índices oscilam e têm perdas acentuadas. A gente tem aqui no quadro o comportamento do Ibovespa, que é o principal índice do mercado de ações brasileiro, não é, professor Celso? A gente vê aqui no período de 2008, quando ocorreu a crise financeira mundial, até os dias de hoje, uma grande queda do Ibovespa em função da crise e depois uma recuperação, não é verdade? É a ela que se referiu o Décio quando disse que a oscilação do Ibovespa havia sido estrondosamente grande nesse período e que, embora a queda tivesse sido muito forte, a recuperação acabou tornando a Bolsa paulista como brasileira, como o grande fenômeno no mundo todo em matéria de rentabilidade e de alta. A gente percebe em 2011 uma queda, não é verdade? Isto refere-se, sobretudo, à saída de capitais estrangeiros no Brasil, em função da volatilidade de preços de commodities, em função de alguma melhoria do quadro da economia americana e que acaba atraindo dinheiro para aquele local e deixa-nos aqui um pouco desabrigado em termos de volume de operações e com isso as ações acabam cedendo. Vamos ver o índice da Bolsa de Nova York, que é o Dow Jones, também no mesmo período, de 2008 a 2011, uma queda acentuada durante a crise financeira e depois um movimento de recuperação, não é, professor? É um movimento de recuperação consistente, mas como em toda economia, o mercado de capitais é sempre muito rápido, é sempre muito cheio de incertezas e apresenta oscilações grandes que nós podemos ver em momentos sucessivos, até que neste último momento, ele encontra um patamar um pouco mais calmo e depois acaba esperando por movimentos mais fortes dos investidores e dos agentes econômicos americanos. Professor, vamos ver agora o comportamento do índice da Bolsa de Londres? Claro. O FTSE, no mesmo período, 2008 a 2011, também uma queda acentuada durante a crise de 2008 e depois uma recuperação, uma reação, não é? Claro, existe sempre uma recuperação a partir deste momento nos mercados internacionais que corresponde ao pico da crise de 2008. Numa tendência mais geral, a gente observa uma recuperação de preços, mas é importante observar que as oscilações são muito fortes em determinados períodos. E isso, de modo geral, associados aos grandes eventos que ocorrem na economia. Uma queda no nível de emprego, uma recuperação de uma parte do mundo, enfim. À medida que os fatos econômicos se sucedem, as bolsas oscilam ao seu sabor e ao sabor do investidor e do seu apetite de risco. É importante lembrar que num período como esse, as ações ficam com preços atraentes, não é, professor? Por isso que o pessoal aproveita, né? Muito atraentes, e é preciso coragem e, sobretudo, um bom descortínio sobre o panorama econômico para fazer posições em ações nesses momentos de queda. Nesse momento, por exemplo, o índice Ibovespa está trabalhando na casa dos 62 mil pontos. E isso recomendaria aos mais ousados, mas não é uma recomendação nossa, recomendaria aos mais ousados que, sem dúvida nenhuma, fizesse posição nesse momento. Se você tiver esse apetite de risco, siga esta orientação, que você acabará ganhando dinheiro em algum momento. Sangue frio, né, professor? Dá medo. Para encerrar, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio, um movimento semelhante e há um fato peculiar, que foi o terremoto ali. O terremoto faz com que a Bolsa
caia fortemente, que o índice Nikkei despenque e depois retorne uma estabilidade de médio prazo interessante. Tendo este panorama como o pano de fundo, quais seriam os setores com maiores possibilidades de alta na Bolsa de Valores de São Paulo? Inicialmente podíamos pensar em consumo interno, porque a nossa dinâmica da nossa economia é o setor interno. A famosíssima classe C, sim, que nas imediações de 2014 pode atingir 113 milhões de pessoas. Então, o setor interno tem muito a crescer. Consumo, alimentos, e não posso deixar em momento algum que eu não iria me perdoar. Consumo externo também, sim, commodities. Segundo o nosso querido professor, ex-ministro Delfim Neto, esse boom da China tem condições de continuar pelo menos até o final dessa década. E nós sabemos que a China é o nosso principal parceiro comercial. Bancos. Aliás, bancos sempre ganham dinheiro, não é? Eles sabem trabalhar muito bem, né? Eles sabem compreender a economia, as suas oscilações, e trabalham sempre com muita cabeça, com muito juízo, né? É verdade. Você acredita também na Petrobras, na Vale do Rio Doce, nesses commodities que não são os commodities alimentícios ou do setor agrícola? Olha, Petrobras é simplesmente uma empresa fantástica. O que atrapalhou um pouquinho foi a chamada de capital, que foi uma chamada muito grande, verdade, e depois esse combate à inflação, onde o preço dos combustíveis praticamente não oscilou, aliás, não oscila. Ficaram subsidiados. Exatamente, mas no momento que esta situação se normalizar e a inflação caminhar para o centro da meta, Petrobras certamente vai disparar. E Vale, tecnicamente, não tem o que falar. Claro. Ela tem um preço-lucro hoje de simplesmente 5,9. Chega a ser obsceno esse preço-lucro. É uma coisa impressionante, Luciano, o comportamento dessas ações brasileiras. E elas têm e gozam muito prestígio também no exterior. É verdade, são muito procuradas pelos investidores estrangeiros, são empresas de muita credibilidade, não é verdade? E o Cifras e Safras fica por aqui. Tivemos a presença hoje de Décio Pessequilo, consultor financeiro, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre o mercado de ações. Se você ficou com dúvidas ou tem sugestões para o nosso programa, faça uma visita ao nosso site, que é o www.cifrasesafras.com.br. Tudo de bom para você e até a semana que vem.